Pode começar, então. Como posso duvidar desse amor tão grande assim? Como posso dizer que nada aconteceu se um dia lá na cruz crucificaram meu Jesus, sacrifício por amor? Como posso entender o amor de Deus em meu viver? Se entregou na cruz por mim, sacrifício por amor. Como posso duvidar desse amor tão grande assim? Como posso dizer que você se perdeu se um dia lá na cruz crucificaram meu Jesus, sacrifício por amor? Como posso entender o amor de Deus em meu viver? Se entregou na cruz por mim, sacrifício por amor, sacrifício por amor. Amém. Amém, Aurenice. Obrigado por essa mensagem tão linda, que já nos faz inspirar, né, esse sacrifício de amor de Jesus por nós. Miriam, Amém. então, para dar início a esse culto de adoração, nós vamos, então, fazermos duas orações. Eu faço a primeira, tá? E você vai fazer a segunda para a gente, então, dar início a nossa mensagem de hoje. Vamos, então, orar. Grandioso Deus que estás nos céus, nós estamos felizes porque o Senhor nos acordastes e nos trouxestes aqui para esse culto de adoração. Mais uma vez, o Senhor quer falar conosco, com o seu povo. Por isso, ó Deus, use agora a tua profeta, a tua serva, que tu escolheste essa manhã, para que ela venha falar aos nossos corações, aqueles ainda que não entraram, que o Senhor possa estar os despertando e trazendo aqui, e aqueles que vão ouvir depois no YouTube, que o Senhor possa desde já estar preparando o terreno do seu coração para ouvir essa mensagem de hoje. Fica conosco, nós te clamamos em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que eu possa falar, Senhor, que a boca seja minha, mas que a palavra seja do Senhor. Por favor, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir esta manhã. Então, abra os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Miriam. Como você disse, né? A boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Como as pessoas aqui também não te conhecem ainda, né? Se apresente para a gente, né? O seu distrito, o seu esposo, né? Que é o pastor, quais são os distritos que vocês estão hoje atuando? Então, eu me chamo Miriam, eu sou pernambucana, meu esposo ele é baiano e atualmente a gente mora aqui em Manga, Minas Gerais. Meu esposo é pastor no distrito de Manga, pela Missão Mineira Norte. Ah, que bom, né? A gente conheceu um pouquinho da mensageira, então fique à vontade. Pode começar a mensagem. Um bom dia a todos vocês. Hoje eu quero falar com vocês algo muito especial. Ontem eu fiquei o dia assim, perguntando para Deus, né? Senhor, o que que o Senhor quer que eu fale? E eu pensei em vários sermões, mas Deus falou comigo para que eu poderia falar esse sermão aqui. E esse é um sermão
muito especial para mim, que fala de acolhimento, né? De como será que Deus julga as pessoas? Será que Deus julga as pessoas iguais? Será que o julgamento de Deus ele é uma forma que todos nós nos encaixamos? Por muito tempo eu me questionei por isso. Será que cada pessoa com uma história de vida tão diferente vai ser julgada da mesma forma pelo nosso Deus? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 4, no verso 4, né? 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, que diz assim para a gente: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegou as notícias da morte de Saul e de Jonatã. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ele a fugir, caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só, eu queria que nessa manhã nós pudéssemos meditar na história de Mefibosete com um olhar diferente. Olha que história, gente. Todos nós, em algum momento, somos marcados por esse mundo. A gente vive em um mundo de pecado, né? Em um mundo de dores, de sofrimento. E eu fico pensando, quais são as marcas que cada um de nós temos? E o que essas marcas têm feito em nós que muitas vezes tem nos impedido de dar o nosso melhor na obra de Deus? E Mefibosete, a gente vê que ele já nasce no meio de uma tragédia, né? Ali acontece algo com o seu pai e o seu pai é morto e vem as pessoas ali para guerrear com os descendentes do seu pai. E ele estava ali com a sua ama, a sua babá. E de repente ela vai para o salvar correndo, cai com aquela criança, não por mal, lógico. E ele cai ali, ele já se torna manco dos 2 pés. A gente vê uma marca física muito grande como consequência já na vida de Mefibosete. Mas imaginem essas marcas emocionais. E eu queria que nós falássemos essa manhã sobre emoções, né? O nosso Deus, ele também criou as nossas emoções. O que sentimos, a forma como sentimos, lógico, o pecado afetou tudo isso. Mas Deus criou o amor, a tristeza, a alegria, a raiva. Deus criou as emoções para que nós pudéssemos entender os nossos limites, para que nós pudéssemos sentir compaixão pelos outros. Deus criou as emoções, mas infelizmente o pecado muitas vezes tornou essas emoções patológicas. Mas eu queria que nessa manhã nós pudéssemos refletir sobre as marcas que muitas vezes as coisas que acontecem com a gente durante a nossa vida têm deixado na gente. E esses traumas, essas marcas têm se transformado em traumas, que muitas vezes têm nos feito pessoas inseguras, né? Pessoas que começam projetos e não terminam. Você conhece alguém assim? Que começa projetos e não consegue terminar? Pessoas ansiosas, né? Que sofrem porque querem que o futuro aconteça hoje. Pessoas depressivas que sofrem por algo que já aconteceu no passado e que a marcou. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de dizer, olha, eu amo você, você é especial para mim. Tem pessoas que ela fala, eu te amo, de outras formas, né? Ela traz um suco, ela faz algo para o outro, mas ela não consegue falar que ama. Por quê? Porque às vezes a sua história de vida a impediu de ter segurança ao ponto de falar o quanto ela ama alguém. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque eu tenho percebido que as marcas que a nossa história de vida muitas vezes tem deixado na gente, tem nos impedido de servir a Deus de forma completa, né? Tem nos impedido de alcançar pessoas de forma maior ainda do que já temos feito. Por quê? Porque as marcas, elas nos machucam, elas nos ferem e elas nos fazem pessoas inseguras. E eu queria que você pensasse um pouco na sua história de vida. Qual que você acha que são as suas marcas? O que que o mundo, o pecado, a nossa história de vida tem feito com a gente? E eu quero que vocês vamos junto comigo, lá para 2 Samuel, no capítulo 9.
E ele fala o seguinte, lá no verso 12, olha que coisa interessante. O capítulo 9, o verso 12, ele diz assim, olha, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E antes de a gente chegar nesse verso 13, eu quero que vocês observem o 12. Olha o que diz, que ele tinha um filho, cujo nome era Mica. Gente, e o verso 8 diz assim, ó, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Se você for ler a história de Mefibosete, todo o capítulo 9, ele mostra que Jonathan e Davi, né, eles tinham uma amizade. E essa amizade é usada na Bíblia muitas vezes como exemplo, muitos sermões eu já ouvi sobre a amizade dos dois. E fala o seguinte, que um dia Davi chegou ao seu servo e disse assim, resta ainda alguém da família de Jonathan para que eu cumpra com o meu pacto, porque eles tinham feito um pacto de amizade, que se um dia um faltasse, o outro cuidaria da família do outro. E Davi lembra desse pacto que ele fez com Jonathan. E o servo fala para ele, olha, existe sim Mefibosete. E se você for ler a história, você vai ver que Mefibosete, ele morava em uma cidade chamada Lodebar. E naquele tempo, gente, existiam cidades-refúgio. Quando as pessoas eram leprosas, aleijadas, cegas, elas eram separadas daquele povo ditos normais. E elas eram excluídas e elas tinham que morar em cidades-refúgio. E Mefibosete, ele morava em uma cidade assim, e ele tinha um filho. E aí, o que eu queria que vocês refletissem sobre isso? Quando ele é procurado pelo servo de Davi, ele fala assim, olha, como pode alguém olhar para mim, um cão morto tal como eu? E eu queria que vocês percebessem junto comigo o quanto a autoestima de Mefibosete estava abalada. Ele já não percebia o valor que ele tinha, né? Ele já se sentia alguém sem valor, alguém que não servia para aquele lugar ou qualquer lugar que fosse bom, um sentimento de indigno. Eu não sou digno de nada. E se você continuar lendo, você vai ver que ele diz assim, olha, então, no verso 5, no capítulo 9, no verso 5, ele fala assim, olha, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonathan, e filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe, Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E aí você vai para o verso 10, que fala assim, ó, trabalharás, pois, a tua terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão, que coma, porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Gente, Mefibosete está lá abandonado, com as suas marcas, morando em outra cidade. E quantas vezes nós nos sentimos assim, meio ao pecado? Eu venho de uma família muito disfuncional. E em algum momento, Deus olhou para a gente como olhou para Mefibosete. Nós estávamos lá, separados, com o sentimento de, será que merecemos o amor de Deus? Né? Eu venho de uma família tão desestruturada emocionalmente. E eu fico olhando como Deus nos resgatou. E o quanto tem pessoas que se sentem indignas do amor de Deus. E sabe, queridos, eu queria que vocês pensassem nessa manhã. O inimigo de Deus tem colocado isso no coração de muitas pessoas. O inimigo de Deus tem feito as pessoas acreditarem que elas já viveram tantas coisas ruins, que elas já estão tão marcadas, que elas não merecem mais o amor de Deus. E sabe, a história de Mefibosete nos mostra, a Bíblia está cheia de histórias para nos mostrar várias pessoas que Jesus alcançou. E a história de Mefibosete me mostra, não importa
o quanto eu tenha sido marcado fisicamente, emocionalmente, ou até mesmo espiritualmente pelo mundo, pelo pecado, pelas marcas da minha história, Cristo tem um lugar para mim. E o último verso diz assim, né? Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Não importa as marcas que nós temos, na mesa do rei sempre haverá um lugar para nós. Na mesa de Jesus, na mesa do nosso Deus, sempre haverá um lugar para nós, porque Cristo ele nos representa, né? No momento que ele morre na cruz, é para representar cada um de nós. E sabe, depois de fazer parte da igreja adventista, entender que a nossa família poderia sim, né? Os meus pais junto comigo, entender que a gente poderia sim ter um lugar à mesa do rei, na casa do nosso Deus. Nós começamos a servir ao Senhor. E pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de trabalhar em um abrigo de crianças abandonadas. E essa história de Mefibosete fez ainda mais sentido para mim. Em um abrigo de crianças abandonadas estão crianças que tiveram seus direitos violados. E lá a gente encontra 4 grupos de crianças. Crianças que foram abusadas sexualmente, abusadas psicologicamente, crianças que foram agredidas, que sofreram agressão física, né? Crianças que são abandonadas pelos pais e são encontradas muitas vezes em casa sem água, sem luz, sem comida, e crianças que sofrem negligência. E um dia eu recebi naquele abrigo uma criança que ela marcou a minha vida. Uma criança de apenas 2 anos, que já tinha sido abandonada, sofrido abuso sexual e tantas outras marcas desse mundo de pecado, onde nós também estamos tão marcados. Mas eu olhei para essa história e eu pensei o seguinte: Senhor, será que o Senhor vai julgar quem teve ali a sua família estruturada, que nasceu muitas vezes em um berço adventista, que já cresceu ali, né, conhecedor da verdade do Senhor? E alguém que veio de uma família desestruturada, alguém que sofreu abuso sexual, que veio tão marcado, Senhor, será que o Senhor vai julgar da mesma forma? E eu sempre questionava isso para Deus, como seria esse julgamento? E quando eu conheci essa criança, ela chorava, e uma angústia que existia no seu coração, que ela não parava de chorar. E, gente, geralmente crianças que vêm parar em um abrigo, que têm os seus direitos violados, elas chegam muito angustiadas. E ela chorava, 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 e muitas vezes nós a colocávamos no colo. E eu falava para ela: olha, você não precisa mais chorar. Se você quiser, pode chorar, mas você não precisa, porque agora você já está protegida. Essa casa aqui, olha, agora é a sua casa. Tem pessoas aqui que vão cuidar de você. Só precisa falar o que você está precisando, que a gente vai te ajudar. E depois de muito colo, muito amor, muito carinho, ela começou a falar as coisas que ela queria. E olha que coisa, aquela criança, ela fazia xixi e cocô. Todas as vezes que ela precisava falar algo, ela tinha tanto medo de falar o que ela precisava, que ela fazia as suas necessidades. E a gente começou a falar para ela: olha, quando você tiver vontade, pode fazer, você está de fralda, a gente vai trocar você, a gente vai dar banho em você. E ela tinha muito medo. E pouco tempo depois, conversando com ela, a gente descobriu que ela morava em uma casa onde ela era criada por uma pessoa que todas as vezes que ela fazia suas necessidades fisiológicas, ela apanhava. Todas as vezes ela retia o xixi e o cocô, porque todas as vezes que ela fazia, ela apanhava. E ali ela percebeu, em meio àquele contexto acolhedor, que ela poderia se permitir, quando ela tivesse vontade, fazer as suas necessidades fisiológicas, né? E com o tempo ela foi se sentindo segura, percebendo que ali ela era acolhida, ali ela era amada. E um dia ela começou a sorrir, começou a brincar, abraçar a gente, todas as vezes que nós chegávamos, e era feita a troca ali de funcionários, ela chegava e abraçava a gente. E um dia ela chegou para mim e falou assim: tia Miriam. E eu falei assim: oi, meu amor. Ela disse assim: tia, eu já decidi. Numa linguagem tão pequenininha, falando palavras ali erradas, né? Num tom e numa fala infantil. Ela falou para mim assim: tia, eu já decidi. Eu falei: meu amor, o que você decidiu? E ela disse assim: tia,
eu quero ser adotada. Eu olhei para aquela criança, ninguém tinha falado com ela de adoção, mas nós vivíamos em um contexto onde o tempo todo crianças chegavam, eram acolhidas, mas crianças também eram adotadas. E ela falou assim para mim: tia, eu quero ser adotada. E eu falei assim: mas por que você decidiu que você quer ser adotada? E ela falou assim: olha, tia, eu venho de uma casa, a minha casa, meu pai só me bate e minha mãe só me xinga. E eu fui morar com essa outra pessoa, com a tia, que batia na gente, maltratava a gente não podia fazer cocô, não podia fazer xixi, que apanhava. E tia, eu quero ter uma família, eu quero ter uma família melhor, eu quero ser adotada. E eu olhei para aquela menina e lembrei do amor de Deus. Aos 2 anos de idade, ela já conseguia entender que a família que ela tinha era uma família disfuncional, que não oferecia amor, carinho, acolhimento, mas agressão. E ela decidiu que aos 2 anos de idade ela já não queria fazer parte daquele povo. Ela queria ser adotada, ela queria fazer parte de um contexto melhor. Sabe? Todos nós um dia percebemos que existia um lugar melhor do que estávamos. Que mesmo marcados, talvez pela nossa história de vida, nós podíamos enxergar um lugar melhor no amor de Deus. E Deus jamais vai julgar a gente, cada um de nós, né? De forma igual. Sabe por quê? Porque Deus conhece a história de cada um da gente. Se Deus for julgar essa criança, ele sabe as dificuldades que ela tem, quanto ao contexto que ela veio. Deus sabe as minhas dificuldades, ele sabe as suas. E ele não quer que nós nos conformemos em meio às nossas dificuldades, né? Ele não quer que a gente use a nossa história de vida para dizer, ah, Deus, mas eu peco por isso, eu tenho esse pecado. Não, não é nesse sentido que eu estou falando. Deus quer que lutemos contra o mal. Essa luta espiritual também é nossa. Mas ele quer que a gente entenda que ele vai nos olhar com um olhar de compaixão, que ele vai nos olhar apesar da nossa história e que nós podemos sim se sentir dignos do amor dele. Um dia eu pude entender isso, que assim como Mefibosete não conseguia andar porque ele tinha marcas, Deus o restituiu, Deus o trouxe à mesa e ele continuava com as suas marcas, mas agora ele entendia que mesmo marcado, ele poderia servir. Sabe, tem uma história que ela fala que uma mulher casou-se e ela casou-se com um homem muito severo, um homem muito duro. E todos os dias, quando aquele homem saía de casa, ele deixava uma lista de tarefas que aquela mulher precisava cumprir. E ele era duro, severo com aquela mulher. E ela o servia da melhor forma que ela podia. Todos os dias ela olhava aquela lista e ela dizia assim, eu preciso cumprir. E ela cumpria todas as tarefas que aquele homem deixava. E por anos ela foi amada de forma rude, mas ela continuou ali. Anos se passaram, aquele homem adoeceu e morreu. E ela ficou viúva e casou-se de novo, já que estava livre, né? E agora ela encontrou um esposo que a amava, que cuidava dela, que a protegia, que não deixava listas de obrigação para que ela fizesse. Só que um dia ela estava ali limpando a casa. E ao limpar a casa, organizar algumas coisas, ela encontrou uma lista antiga do seu ex-esposo, que tinha deixado naquele tempo as listas de tarefa. Quando ela olhou aquela lista, ela percebeu que ela fazia todas aquelas coisas que estavam na lista. Só que ela se emocionou ao perceber que agora ela já não fazia mais por medo, mas ela fazia por amor àquele esposo que cuidava tão bem dela. Sabe, queridas e queridos, nós precisamos entender uma coisa. Cristo, Jesus, ele não quer que a gente sirva a ele por medo do inferno, como muitas pessoas o servem, né? Por ele ser um Deus duro e severo, porque ele não é assim. Ele é um Deus de amor. Até os seus atos de justiça são atos de amor, que envolvem amor. Mas ele quer que, ao olharmos para os mandamentos, para as listas que ele tem nos deixado de obediência, nós possamos entender que aqueles são atos que ele pede para que a gente cumpra por amor, por tudo que ele já fez por nós, né? Ele quer que a gente olhe para aquela lista,
para tudo que ele nos pede e cuide da gente, cuide de ser obediente, porque entendemos o nosso lugar naquela mesa. Na mesa onde um dia vamos nos sentar literalmente com o nosso Deus e vamos poder olhar para ele e dizer assim: Jesus, muito obrigado, porque mesmo com as marcas da minha história de vida, mesmo em algum momento, o inimigo do Senhor me fazendo achar que eu não tinha lugar nessa mesa, que eu era indigna para este lugar, o Senhor me resgatou e o Senhor me julgou com um julgamento de graça. E hoje eu posso estar aqui sentada junto à mesa do Senhor. Sabe, eu quero encerrar com vocês contando um pedacinho da minha história. Eu venho de uma família pernambucana, nordestina, e meu pai, ele nasceu em uma família espírita. E ele acreditava que aquela religião era a melhor religião, porque poderia encontrar com as pessoas que já morreram da sua família, poderia saber o que acontecia no mundo espiritual, porque ele tinha contato, né, com os espíritos o tempo todo. E minha mãe casou-se com meu pai, e eu nasci, ali nós crescemos naquele contexto. Eu me lembro criança, da gente toda semana sentado em uma mesa branca, com uma toalha muito branquinha, e eles chamavam aquele ritual de mesa branca mesmo, e chamava Espiritismo Mesa Branca de Allan Kardec. E nós sempre estávamos ali, toda semana, cheio de convidados, de pessoas influentes, pessoas da política, autoridades da cidade, que infelizmente sempre estão envolvidas nesse contexto de espiritismo. E nós estávamos ali, sentados na mesa. E eu lembro que meus primos, não podíamos brincar enquanto os meus pais estavam ali. Nós tínhamos que ficar reverentes, todos. Eu, às vezes, dizia assim: ô pai, não deixa a gente ficar brincando lá fora. Eu era criança, estava vendo os meus primos e a gente era um reencontro. Não, vocês também têm que participar. E nós sentávamos e participávamos. E, por vezes, eu vi uma mulher sentada e os espíritos entrando e saindo dela. Vários espíritos crianças, espíritos mais velhos, espíritos mulheres, espíritos homens, e cada espírito pedia algo, né? Uns pediam uma bebida especial, e meu pai ali comprava e aquele espírito bebia aquela bebida. Outro era uma criança e ele pedia doces, e meu pai comprava os doces mais gostosos. E cada espírito pedia algo. E ali nós crescemos em meio àquele contexto. E eu via meu pai levar oferendas de carne muito suculentas, temperadas e apimentadas para cemitério meia-noite. Eu já vi o meu pai pegar um copo, matar uma galinha e colocar metade do copo de sangue, metade do copo de cachaça, mexer e beber em oferenda aos espíritos. E eu vi muitas coisas ruins acontecerem ali. Mas o que mais me fazia refletir era aquela mesa. Todos nós sentados ao redor de uma mesa, em reverência. E o tempo foi passando. E algo aconteceu com meu pai. Meu pai, um dia, saiu com os amigos dele e parou, bebendo muita cerveja, muita vontade de fazer xixi, parou ali para fazer xixi em um muro, e ele conta que não fez nada demais, estava ali escondidinho, e veio um policial. Meu pai já tinha sido policial, e na polícia você tem amigos e inimigos, e tinha um policial que não gostava do meu pai, mas ele mesmo depois que ele já tinha saído da polícia, né? Mas do tempo que ele era, esse homem não gostava dele. E meu pai, aquele homem estava passando ali na viatura e viu meu pai fazer xixi ali em um muro. E tirou a arma e começou a atirar no meu pai. E meu pai conta que correu, as balas não pegaram nele. Foi um grande livramento nesse dia. E meu pai vai para casa e chama o meu tio, que é sargento, e vão até a delegacia e apresenta o caso. E o delegado diz: olha, você não fez nada tão errado assim, mas já que ele está de plantão, ele pode querer fazer algo contra você, eu vou te deixar aqui, em uma cela. Meu pai olha para aquele delegado e pensa: mas como assim eu vou ficar em uma cela? E ele fica aquela noite preso. E naquela noite algo acontece. Olha que coisa interessante, eu quero que vocês escutem agora. O meu tio, ele tinha se convertido em uma igreja evangélica. E ele estava começando a orar pelo meu pai.
às madrugadas, meu tio se ajoelhava e orava, porque o meu pai era o maior líder da família naquele contexto de espiritismo. E o meu tio sabia que se o meu pai aceitasse Jesus e mudasse, aquele momento que acontecia toda semana acabaria. E uma semana antes de acontecer esse episódio, com meu pai, onde ele vai passar uma noite numa cadeia, eu quero que vocês escutem isso. Naquela sessão espírita, um espírito fala assim para o meu pai: nego, nós vamos te perder. E meu pai olha para eles e diz assim: não, vocês jamais vão me perder, porque eu sirvo a vocês e eu vou servir com todas as minhas forças. E eu sempre vou servir vocês. Os meus avós serviram, os meus pais serviram e agora eu vou servir. E eles falam assim: não, a gente está sentindo que a gente vai te perder. Satanás, queridos, ele não vê o futuro, mas ele consegue ver as coisas que estão acontecendo. E ele já sabe que diante do nosso Deus, ele não é um vencedor. E Satanás estava vendo os anjos maus, estavam vendo o meu tio de joelhos orando pelo meu pai. E ele sabia que quando alguém se ajoelha para orar por alguém, Deus vai agir ainda mais na vida daquela pessoa. E meu pai agora, uma semana depois, é preso, vai pedir ajuda do meu tio vai com ele até a delegacia e isso acontece. Meu pai vai para a cela e meu pai conta que aquela noite ele clamou por todos os espíritos ao qual ele servia e nada aconteceu. E ele começou a questionar, mas por quê? Cadê o poder desses espíritos que contavam que faziam tantos sinais, tantos prodígios? Cadê esses espíritos? E meu pai ouve uma voz que diz assim, olha, clama pelo sangue de Cristo, porque esse sim tem poder. E naquela hora o meu pai se ajoelha e clama pelo sangue de Cristo. E na hora que ele clama, o delegado desce com a chave junto ao meu tio e solta o meu pai e diz assim, pronto, o caso já foi resolvido, você pode ir para casa. Daquele dia em diante, algo começou a acontecer. Meu pai já não fazia as reuniões, meu pai passou por uma tristeza profunda, as pessoas procuravam ele para fazer a reunião e ele dizia que ainda não estava pronto, que ia marcar quando ele estivesse, mas meu pai entrou em um conflito. Que poderes é esse que os espíritos têm que na hora que eu mais precisei eles não me ajudaram? E resumindo a história para vocês, semanas depois a gente vai visitar a igreja do meu tio e o meu pai se converte naquela igreja. Deus sabia que nós não nos tornaríamos adventistas assim, logo de cara. Nós tínhamos um caminho a traçar. E nós nos tornamos evangélicos, frequentamos algumas igrejas. E meu pai vivia em busca da verdade. Até que um dia eu fui visitar uma igreja adventista, comecei a estudar a Bíblia, e um pastor colocou na cabeça do meu pai que a igreja adventista era uma seita, que Ellen White era uma mulher muito errada, e eles xingavam o nome de Ellen White. E depois que eu comecei a estudar a Bíblia, orar muito pelo meu pai, toda a minha família se tornou adventista. Sabe, queridos? Hoje, quando eu olho para trás, eu serviria ao meu Deus. Eu falo isso para o Senhor, eu digo assim, olha, pai, eu quero servir o Senhor toda a minha vida, por gratidão pelo que o Senhor já fez. Se o Senhor não quiser me dar mais nada, Senhor, tá tudo bem, porque olha o que o Senhor já me deu. O Senhor tirou a minha família daquela mesa, aquela mesa de adoração ao inimigo de Deus, onde nós acreditávamos estar sinceros, mas estávamos sinceramente errados. E o Senhor nos colocou para sentar na mesa do Senhor, onde um dia, literalmente, nós vamos poder nos sentar com Jesus e adorá-lo na mesa dele, na grande festa que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, queridos, muitas pessoas estão iludidas nesse mundo. Muitas pessoas estão tão marcadas pelo pecado, tão marcadas pela sua história de vida, que elas se sentem indignas do amor de Deus. E Cristo quer que nós sejamos a luz pequenininha, porque somos tão pequenininhos diante do nosso Deus e diante desse mundo de pecado, mas Cristo nos faz grandes para que nós possamos brilhar ao falar dele na vida, para a vida dessas pessoas, para que elas possam entender que existe um lugar preparado para elas, independente se elas estão aleijadas, se elas têm marcas físicas, emocionais ou espirituais. Existe uma mesa que Cristo quer que elas sentem junto ao Pai. Sabe, hoje toda a minha família serve ao Senhor. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso enche o meu coração de alegria.
E eu sou muito grata a Deus por isso, né? Por ter vivido tantas coisas ruins em meu espiritismo, em minha família disfuncional, e onde o inimigo ali usava tantos apetrechos para que nós pudéssemos acreditar que aquilo era verdade. Mas eu agradeço a Deus porque Cristo limpou os nossos olhos e um dia nós podemos enxergar a verdade de Deus. E até hoje Cristo vai abrindo os nossos olhos para que nós pudéssemos, vamos podendo conhecer novas verdades, né? Esses dias eu conheci a Heloísa, conheci as meninas lá na clínica. E, gente, Cristo me mostrou uma luz quanto à alimentação saudável, quanto a cuidar de mim, que eu não conhecia ainda. E hoje eu estou experimentando isso, literalmente, comendo e experimentando uma vida mais saudável, que também tem me aproximado tanto de Deus. E meu apelo para você esta manhã, esta madrugada, é: não deixe de falar para as pessoas que existe um lugar, que não importa o que aconteça com elas, não importa as marcas que ela tenha, existe um Deus que a ama e que vai julgá-la de forma acolhedora e amável, né? De acordo com a história dela. E que várias pessoas no mundo inteiro precisam conhecer esse amor, precisam se sentir dignas, na verdade, mesmo indignas. Deus nos faz dignos pelo amor de Jesus. Deus nos olha e diz assim: filho, eu morri na cruz para que você fosse digno. Quando eu morri na cruz, eu representava você, para que você fosse digno do meu amor. Sabe, queridos, hoje eu agradeço muito a Deus. O meu sentimento hoje é de gratidão por tudo que o Senhor tem me ensinado a comer melhor, né? Há poucos dias eu tenho aprendido isso, a ter prazer na comida, a ter prazer em servir a Deus em todas as áreas da minha vida. E eu olho para a minha família e digo: Jesus, muito obrigada, porque o Senhor tem nos restaurado e o Senhor quer fazer isso na vida de outras pessoas também. Sabe, hoje eu sou esposa de pastor e eu nunca me senti digna também para este lugar, porque eu achava que esposa de pastor tinha que ser a pessoa mais santa do mundo. E, gente, todos nós temos tantas marcas e somos tão falhos. E hoje, sabe qual é o meu momento mais feliz no ministério? Quando a gente conhece alguém e a gente começa a estudar a Bíblia com essas pessoas, e essas pessoas entregam a sua vida a Deus através do batismo. E a gente recebe muitas mensagens assim: olha, muito obrigada, porque a minha família vivia infeliz, vivia cheia de marcas. A gente recebe muitas mensagens assim no WhatsApp: a minha família era uma família disfuncional. Mas depois que a gente estudou a Bíblia e a gente conheceu Jesus, a nossa família mudou. Sabe, queridos? É como se as pessoas dissessem assim: nós entendemos o nosso lugar na mesa e nós entendemos que um dia vamos poder nos sentar com Jesus. Assim como aquela menininha de 2 anos, assim como eu e você um dia entendemos. Existem muitas pessoas que ainda não entenderam. E que nós possamos ser a luz de Deus na vida dessas pessoas. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor desceu lá do céu para vir nesse mundo de pecado, um lugar tão sujo, Pai. Um lugar que não era o lugar que o Senhor merecia. O Senhor não era, nós não éramos dignos de receber o Senhor aqui na terra. Mas sabe, Paizinho, o Senhor se fez indigno. O Senhor veio para um lugar indigno do Senhor, para nos fazer dignos. Porque nós não somos dignos do teu amor, Pai. Mas no momento que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, o Senhor estava dizendo: filha, filho, eu represento você aqui. Eu agora faço você digno do céu, de sentar à minha mesa e de juntos comermos e adorarmos e nos regozijarmos. Obrigada, Senhor, por um dia ter resgatado meu pai, a minha mãe, a minha irmã. Obrigado porque um dia o Senhor resgatou a mim. O Senhor resgatou a todos nós. E hoje, quando nós conversamos, nós podemos sentir a paz que existe em nossa família, porque um dia o Senhor nos resgatou. Pai, continue a nos usar, independente das nossas marcas físicas, emocionais e espirituais. Nos restaura. Restaura cada pessoa que está aqui hoje nessa sala. Que nós possamos entender a missão que o Senhor tem para cada um de nós, de levar o teu amor para os que ainda se sentem indignos, para os que ainda não acham que podem sentar na mesa do Senhor. Paizinho, que nós possamos ser essa luz
na vida dos outros, para que eles possam entender o quanto o Senhor os ama, o quanto não importa onde eles estejam e o que eles já tenham vivido, o Senhor quer fazê-los dignos do teu amor também. Nos dá um dia de paz, Senhor. Seja com cada um aqui, com cada família aqui representada. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês esta manhã. Que Deus possa continuar cuidando de cada um de vocês. E muitos aqui já moram no meu coração e eu já tenho orado pela vida de muitos, da Elô, da Cesiane, da Rutinha. Não quero citar muitos nomes para não esquecer ninguém, mas todas vocês que eu conheci lá naquela semana detox ficaram no meu coração e eu já as amo. E vocês são muito especiais para mim. Que Deus possa abençoar vocês e que eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui hoje, porque um dia eu estive lá, né, conhecendo vocês, eu pude estar aqui. Os planos de Deus são maravilhosos. Um beijo no coração de cada um de vocês nessa manhã. Miriam, nós vamos então continuar aqui a nossa adoração. Nós vamos ter aqui então mais uma oração e vamos ter uma oração cantada. E logo em seguida nós vamos ter as considerações, onde as pessoas vão poder participar aqui da mensagem, né, que foi falada hoje. Alguém candidata a fazer uma oração? Eu oro, irmã. Irmã Nícia, obrigada. Pode fazer, então, uma oração. Em seguida, irmã Nícia, a senhora já pode fazer oração cantada também, tá? Tá, irmã. Só espera só um pouquinho aqui. Oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, esta mensagem, Pai, eu só tenho para te agradecer. O Senhor falando comigo e com todas. Que testemunho lindo, Pai. Neste momento, Pai, eu quero entregar esta família que eu trabalho aqui, que são espíritas. O Senhor sabe o que eu já passei e o Senhor me sustentou, está me sustentando. E eu tenho certeza que o Senhor está comigo e com esta família. Da mesma forma que o Senhor libertou a família da irmã Miriam, o Senhor vai libertar esta família a qual eu trabalho. Amém. Todas as pessoas que são espíritas, que estão cegas, porque o Senhor morreu na cruz para salvar todos, Pai. E neste momento, prostrada diante do Senhor, eu quero agradecer, porque na palavra do Senhor há esperança. E eu tenho, assim, percebido tanto que o Senhor me libertou e o Senhor me preparou para estar aqui. Louvado seja o teu santo nome. Abençoe a pregadora, meu Deus. Esteja sempre com ela, com todas as mensagens que chegam aqui nessa sala de consagração. Tem nos ajudado a crescer espiritualmente. Os pedidos também que foram feitos aqui sempre da irmã Júnia, o Senhor sabe o que ela está passando também, Pai. Tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia também do pedido do nosso irmão Éder, da irmã Naudília e de todos que colocam aqui. Nós cremos na tua promessa, Pai. Muito obrigada por tudo. Por isso que de manhã nós estamos aqui refugiando, buscando a tua presença. Que o Senhor continue conosco, perdoando nossos pecados, aumentando a nossa fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meu refúgio está no monte, onde posso descansar e beber da limpa fonte de água pura e salutar. Bem cedinho e de tarde,
sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde vou com Cristo me encontrar. Minha força está no monte, onde fico a meditar. Meu poder provém da fonte, quando estou humilde a orar. Bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. Minha glória está no monte, em que Cristo padeceu, onde vejo a rubra fonte de seu sangue que verteu. Bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. Amém. Amém. Que Deus seja louvado por esta mensagem tão especial. Como Deus tem sido bom para conosco aqui nesta sala. Nós temos visto, né, que desde sexta-feira estamos vivendo uma semana especial. Deus tem cuidado do nosso emocional. Irmãos, eu estou aqui maravilhada com isso. Como Deus tem se preocupado com a nossa parte emocional. Aqui não tem nada combinado com os mensageiros. É o Espírito Santo que impressiona o coração, né? E eu estou aqui maravilhada porque Deus tem falado conosco a cada dia. Confie, pode confiar. E hoje a Miriam trouxe aqui uma nova perspectiva, né? Para nos mostrar que não importa qual é o que nos aconteceu, mas mesmo os aleijados, né? Deus tem um lugar para todos os seus servos na mesa. E eu fiquei pensando aqui no caso da menininha, né? Que ela contou que foi abusada sexualmente. E essa criança tão pequenininha, vítima, né? De pessoas tão más, tão perversas. E como Deus é bom, como Deus é bom e preparou ali, né, um abrigo, pessoas amorosas, e essa também, sabe, Miriam, sempre foi o meu questionamento, como Deus vai julgar cada situação. E eu li no Espírito de Profecia alguns dias atrás, né, que Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que possui. Mas quando é nesses casos, né, como é que Deus vai tratar em específico essas pessoas que passaram por tragédias, né, tão pequenininhas? E o meu coração se conforta, né? Até mesmo porque nós tivemos uma campanha na igreja agora, né, do Quebrando o Silêncio. E essa é uma parte que mexe muito comigo, né? As crianças mexem muito comigo. E eu sempre fiquei a pensar nas crianças, mas Deus, ele transforma todos os traumas da nossa vida em coisas boas. Deus é bom e ele pode transformar todas as coisas ruins em coisas boas, né? Louvado seja Deus, porque ele pode transformar. E quando nós nos colocamos em suas mãos, ele transforma. Agora nós vamos, então, abrir aqui para as considerações. A irmã Nícia já está com a mãozinha levantada.
Irmã Nice, seja bem-vinda. Abra seu microfone. Eu não poderia, irmã, deixar de dar testemunhos aqui, aonde eu trabalho. E Deus tem me sustentado aqui, Deus tem preparado a minha pessoa, como eu sempre falo, se Deus não tivesse me preparado, não tivesse um propósito na minha vida também, eu não estaria nesta casa. Às vezes eu comentava muito com as irmãs, porque eu, para quem não me conhece, né? Eu sou de São Francisco, quando as esposas dos pastores estão pregando aí, que fala que é lá do norte de Minas, meu coração alegra muito, porque eu sou de São Francisco, Minas Gerais, pertinho lá do distrito lá de Montes Claros, eu fico feliz demais. E eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, cuidando de uma senhorinha, né? E ela é espírita, junto com a família. E já tem 6 anos que eu estou aqui, né? E Deus tem me usado aqui. E eu vejo, assim, o que eu já passei, muita provação, mas o inimigo perseguindo. Porque ele me conhece, né? E Deus é maravilhoso demais, meus irmãos. E essa libertação que a irmã pregou aí, alegrou demais meu coração, como Deus é poderoso. Aqui, quando eu cheguei, porque eu sou vegetariana, e eles comem de tudo, mas eu tenho testemunhado muito na minha alimentação, eles têm, tudo que eu como eu ponho para eles admiram demais. E também quando eles completam um ano e eu faço homenagem, e aí eu falo de Jesus, prego, faço oração, sempre eu tenho testemunhado. E um dia eles falou assim, será por que quando os evangélicos, elas chegam perto de mim, a gente não sente assim aquela presença ruim? Eu ouvi. Aí eu aproximei deles, conversei com eles, eu expliquei, eu falei, eu não posso deixar eles enganados. Eu falei, irmãos, eu falei, as trevas não combinam com a luz. Às vezes eu falei até bem, mas eu falei por quê. Eles não estudam a Bíblia, eles não acreditam na Bíblia, é Chico Xavier, essas coisas todas. Quando eles fazem um culto, eles me chamam, eu vou para o meu cantinho orar por eles. E quando eles vão fazer algum almoço, algum jantar, que eles me chamam, ali eu estou intercedendo a Deus, Senhor, e eu creio, é no Senhor que morreu na cruz para me salvar, não é o que eles acreditam. São lutas assim que eu passo dia a dia, até o rado do inimigo aqui, eu ouvi, ela ouviu, porque ele estava chamando as almas. Eles espantaram, eu falei, pois é, vocês ficam orando, rezando pelas almas, não existe, na palavra de Deus fala assim, 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 e vocês aí, quem que manifesta? Aí eu sempre tenho testemunhado e Deus tem me dado muita força, e aí eu vejo meu filho, né, que está afastado de Deus, acontece muitas coisas assim na vida dele, ele fala, aí mãe, a senhora está nos caminhos de Deus, Deus não permite essas coisas ruins alcançar a senhora, e venha para mim para poder a senhora sofrer. Eu falei, pois então, você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer o melhor por você. Porque, irmãos, Deus é muito poderoso de ter me guardado aqui. Tudo que eu vi aqui, se Deus não tivesse me sustentado, eu não estava aqui. E eu já fiz de tudo para sair daqui. E eles aqui, meus patrão, não querem que eu saia. Então, Deus tem um plano na vida deles aqui e na minha vida também. Deus está me preparando para uma guerra, para alguma coisa que vai acontecer, sim. E eu não posso fugir. Porque as irmãs aqui, mais as antigas, que faz parte aqui dessa sala, eu já contei. Eu já tive vontade de ir embora, mas não dá certo eu sair daqui. Já teve pessoas que falam assim, o que você está fazendo nessa casa? Eu falei, gente, esse Deus morreu na cruz também para salvar eles. E de vez em quando eu estou vendo assim algumas palavras deles nas coisas assim que eu tenho testemunhado. Então,
eu peço a Jesus que continue trabalhando na vida deles, me dando força, porque são pessoas boas, sinceras essas pessoas também aqui, sabe? Ajuda o próximo nas caridades deles, são pessoas boas, mas não obedecem a Deus, às vezes não quer aceitar, mas através do meu testemunho aqui, eles possam aceitar Jesus, Deus possa falar com eles. Eu gostei demais dessa mensagem, veio de encontro mesmo no meu coração, e o que eu vivo, sabe, que a semana toda eu durmo aqui, né? Você dormir no quarto, a pessoa chamando as almas, vem aqui, senta aqui, ó, eu tô, sabe, eu firme, orando, cantando, né? Cantando, né? Então, é Deus, que Deus abençoe a irmã que veio trazer a mensagem aqui para nós, viu? E que Deus continue comigo aqui nessa jornada até onde Ele permitir. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, irmã Nice, pelo seu testemunho. Irmã, nada acontece por acaso. Se a senhora está aí, é porque Deus não desiste de salvar essa família. E Ele precisa da senhora, da sua intercessão, da sua oração, né? O pai da Miriam só teve um encontro com Jesus porque teve um tio que estava orando, né? Então, isso nos mostra o poder da oração e da intercessão. Jesus nos responde, sim, não, espere mais um pouco, né? Então, essa família, com certeza, Cristo tem uma grande obra a fazer neles, e a senhora é esse ponto, né, que vai fazer toda a diferença na vida dessa família, que o Senhor continue te usando poderosamente. Irmã Ruth, abra seu microfone, seja bem-vinda. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz seja com vocês. Amém. Eu fico maravilhada, sabe? Cheguei a me emocionar com o testemunho da irmã Miriam, né, dos relatos que ela comentou. É muito bom nós sabermos que tem um Deus que nos ama tanto. Ela testemunhando, dando esse testemunho, me veio indo, né? Que eu sempre gosto dele, que é aquele, não sei se vocês já ouviram, Deus não se cansa de amar. Por mais que o mundo nos machuque, por mais que sintamos algum momento que não sejamos amados. Hoje eu tenho certeza, por experiência própria, Deus não se cansa de nos amarmos. E eu me encho de gratidão, de alegria, me emociono quando eu ouço Deus falar comigo, me sinto tocada por Deus. Há alguns dias atrás eu não tenho conseguido entrar na sala devido a dormir muito mal e não consegui, né? Mas sempre tenho acompanhado depois pelo YouTube, mas não é a mesma coisa. Como Deus é maravilhoso. E Deus queria que eu ouvisse essa mensagem hoje. A irmã Miriam comentando sobre a criança de 2 anos, eu me coloquei no lugar dessa criança. Muitas das vezes hoje eu pergunto para Deus, Senhor, às vezes eu fico com vergonha de mim, de já uma mulher tão adulta e às vezes um pensamento e às vezes uma atitude tão infantil. E Deus me fala o porquê. Eu me cobro muito porque eu não sou a mulher que ainda, aos olhos de Deus, eu sou aprovada, mas quando eu olho para trás eu glorifico ao Senhor, porque eu não sou mais aquela mulher que antes eu era. E eu louvo a Deus, sou muito grata a Deus pela família que Deus me concedeu. Tenho visto o testemunho da irmã Nícia aí, né, as palavras da irmã Heloísa. É muito bom, queridos. Nós somos instrumentos de amor, de salvação às outras pessoas. Hoje eu me recordo, tenho 42 anos, fiz 43, de coisas que aconteceram comigo aos 3 anos de idade. E antes, quando eu me lembrava disso, me doía a alma, me fazia mal, muito mal. Mas hoje eu não tenho mais esse sentimento, porque Deus tem operado a cura em mim. Ainda que tem muitas coisas em mim, ainda que eu peço a Deus, eu me cobro muito e peço a Deus que eu não quero ser assim. Mas Deus não desiste de nós. E o instrumento que Ele usa são as pessoas que têm a luz na qual Ele concede. Eu fui uma mulher que dei muito trabalho quando eu conheci essa mensagem. E aqui tem pessoas na sala que me conhecem, né? Um exemplo dela é a irmã Terezinha, que eu falo que é minha mãe
espiritual que me acolheu. E eu louvo muito a Deus, sou muito grata a Deus todos os dias pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, porque eu não tive família estruturada. E ainda não tenho, infelizmente eu não tenho, igual eu não tive ainda essa alegria ainda, mas eu espero no Senhor e tenho clamado ao Senhor por isso, para que a minha família, eu possa dizer um dia, como a irmã Mira está dizendo, eu e minha família servimos ao Senhor. Mas eu não desisto, porque a oração tem muito poder. E eu glorifico ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida e pelas pessoas que Deus tem colocado em minha vida. E eu digo para vocês, irmãos, sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho muita dificuldade de expressar o amor, de expressar a gratidão de Deus por mim às outras pessoas. E isso eu percebo que é devido às coisas que eu passei, mas Deus tem trabalhado de uma forma maravilhosa em minha vida. Mas eu quero mais. Eu quero mais porque eu sei que Deus tem muito mais para me dar. E se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, eu agradeço muito, primeiramente, principalmente a Deus e às pessoas que conhecem essa luz maravilhosa que Deus colocou em minha vida. E tenhamos amor, tenhamos paciência, tenhamos sabedoria, porque atrás dos adultos hoje, com comportamentos estranhos ou agressivos ou diferentes, que a sociedade discrimina ou acusa, teve uma criança maltratada, teve uma criança abusada, teve uma criança que não soube lidar com o sofrimento e se transformou num adulto desequilibrado, incubado de sofrimento por dentro. E eu glorifico ao Senhor, porque a pessoa que eu sou hoje é porque Deus não se cansou de me amar e colocou em minha vida pessoas maravilhosas. Todos os dias eu não me canso de agradecer. Às vezes eu tenho no meu dia a dia pessoas que, quando na adolescência ou criança passou por minha vida e me vem à memória, eu digo a Deus, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor colocou uma família que não era minha família para cuidar de mim, para me aconselhar, para me repreender, para me abraçar, para me acolher. Porque, querendo ou não, irmãos, o inimigo é muito astuto e ele sabe como trabalhar em nossas mentes. E a gente precisa estar o tempo todo vigilante em oração, em gratidão, na palavra dele e correndo para pessoas que nos trazem luz, nos trazem amor, nos trazem segurança. Porque o tempo todo ele fala, você não presta, você não vale nada, você é uma derrotada. E é Deus e as pessoas ao nosso redor que nos dão a certeza de que somos mais que especiais para Jesus, independente o que passamos ou que o mundo nos vê. Eu glorifico a Deus e agradeço muito a Deus pela pessoa que eu sou hoje e peço a Deus que eu quero ser mais. Ainda me sinto ainda bem atrapalhada e atrofiada, mas eu sei que Deus está cuidando de mim de um modo maravilhoso. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus e às pessoas. E não é à toa que hoje eu amo a área social, eu sou diretora da ASA aqui na igreja, porque eu vejo um meio de alcançar essas pessoas através do amor, através do acolhimento, através de boas palavras, e tenho tentado expressar o amor em atitudes também, que eu sou meio travada, estrambelhada. Mas Deus tem trabalhado maravilhoso em minha vida. E eu peço aos irmãos que orem por mim, orem pela minha família. Recentemente, um irmão meu morreu de overdose, devido ao excesso de drogas. A minha mãe, infelizmente, aos 70 anos, mora na rua, usuária de drogas, não está com a cabeça boa, tem a casinha dela, é aposentada. A minha família, a maioria, é dependente química, tem problemas mentais. E eu me sinto como uma ovelha branca em minha família. Eu quero que todos sejam também ovelhas brancas nessa geração minha. Que em nome de Jesus, Deus quebre essa maldição e a partir de mim, Deus opere esse milagre. Louvado seja Deus, eu agradeço aqui. Deus continue te usando, irmã Miri. Continue usando todos dessa sala, porque essa sala tem sido a minha família. Tem sido a palavra do Senhor me exortando, me confortando, me fortalecendo. Deus seja louvado. Tenha todos um bom dia. Louvado seja Deus, irmã Miriam. Eu estou aqui, assim, também emocionada, né? Porque a gente que está aqui nos bastidores da sala, a gente
ver Deus atuando assim de uma forma tão maravilhosa. Deus é quem traz os mensageiros. Na verdade, era para a Miriam já ter pregado lá atrás, né? Ela trocou com a Paula, mas era porque a Miriam tinha que falar hoje, né, Miriam? E nada no calendário de Deus acontece por acaso. Deus traz as pessoas na hora certa, no momento certo, traz a mensagem certa, e Deus quer falar aos nossos corações, porque Deus conhece a dor da nossa alma, e e a gente assim ama essa sala, e a gente trabalha imensamente para que essa sala aconteça cada manhã. E a gente tem lutas, você não imagina as lutas que a gente passa aqui, às vezes, nos bastidores, né? Com a internet que não entra, com problemas no Zoom, né? Às vezes a gente tem aqui problemas com o Zoom, problemas com os mensageiros que não entram, e a internet que cai, a luz que acaba, mas o Senhor, Ele tem cuidado aqui a cada madrugada da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não desiste de nós. Mas Deus também não desiste dos nossos queridos, dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho, né? Das famílias com quem trabalhamos. E Deus quer usar a cada um de vocês para levar a fé, a esperança. Que neste dia de hoje Deus possa te usar a sua vida para levar essa esperança, mesmo que a sua família seja disfuncional. Nós temos visto hoje o quanto Satanás trabalha para que as famílias sejam disfuncionais, para que os casamentos acabem, para que dentro das famílias tenha o alcoolismo, as drogas. Hoje, o celular tem trago pornografia para os jovens, adolescentes, para os adultos, viciando as pessoas cada vez mais em pornografia. Então, nós temos visto tanta coisa, o pecado, ele está assim aflorado dentro da sociedade, dentro das famílias. Mas que nós possamos nos apegar a Jesus Cristo para defender a nossa vida e a vida também dos nossos queridos. Irmã Ruth, a senhora continua com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa? Não, irmã, eu esqueci de tirar a mãozinha aqui, me desculpe. Sim. Miriam, você gostaria também de falar mais alguma coisa? Então, quero agradecer mais uma vez a vocês, a oportunidade, e a Deus a oportunidade de estar aqui. Que interessante, né? Eu ia pregar no dia, acho que era semana passada, dia 20 alguma coisa, só que eu fui fazer uns exames e eu estava na casa de uma amiga e ela tinha bebê, ela tem bebezinho, e eu falei assim, gente, é melhor eu não entrar hoje, porque vai que acorda o bebê ou algo assim, né? Aí eu fui e troquei com a Paula. E olha como Deus é bom, né? A gente sabe que na agenda de Deus, como a Ilha trouxe, não tem nada errado, porque Deus queria realmente que eu falasse hoje, porque é uma semana onde vocês me trouxeram que tem pessoas falando sobre isso. E a irmã que falou que trabalha, né? A irmã Ruth, que falou que trabalha numa casa onde tem pessoas espíritas. Sabe, irmã? Olha que interessante, geralmente as pessoas espíritas, elas não gostam de pessoas, elas não querem ficar muito próximas, ainda mais dentro da casa delas, de pessoas evangélicas, porque elas começam a se sentir mal. E essas pessoas querem a senhora. Então a gente já vê que Deus já está agindo no coração delas, porque elas não querem que a senhora vá embora, irmã Nice, né? Porque Deus já está trabalhando no coração delas. E, gente, é isso, que Deus possa continuar cuidando de vocês, que assim como essa menininha que eu contei a história para vocês, hoje essa menininha ela foi adotada, ela tem uma família,
nós também fomos adotados, né, por Jesus, e que nós possamos permanecer firmes, não importa as marcas que temos, Cristo pode nos restaurar. E sabe, Ellen White fala que tem coisas que a gente vive aqui na Terra que as marcas só serão completamente curadas no céu. Então, nós precisamos viver com essa marca. Mas mesmo com as marcas que temos, Cristo pode nos fazer dar o nosso melhor na causa dele. E aí, quando Jesus voltar, junto com ele, sentados à mesa, nós seremos completamente curados. Que essa possa ser a nossa grande esperança, esse dia que está tão perto de chegar, que é a volta de Jesus, onde estaremos completamente restaurados pelo amor dele, né? Deus possa dar um dia muito abençoado para você, para mim, e que outro dia eu volto aqui de novo para a gente compartilhar mais uma vez o pão da vida. Um abraço, gente. Obrigada, Elô. Obrigada, Cesiane. Miriam, nós é que temos que te agradecer imensamente, né? Por você ter se permitido ser usada pelo Espírito Santo. Nós, então, agora vamos encerrar a sala, né? Gostaria, então, de convidar a irmã Terezinha para estar fazendo, então, a oração, e logo em seguida, a Jeane, né? Ela vai estar, então, cantando, né? Para a gente estar encerrando essa adoração no dia de hoje. Amém. Vamos, então, ajoelhar e vamos agradecer a Deus por esses momentos tão preciosos, tão maravilhosos que nós passamos nessa sala. Essa sala é uma bênção na vida de cada um de nós. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós não temos palavras, Paizinho eterno, para expressar a nossa gratidão, porque, Senhor, cada manhã sentimos nessa sala o Senhor falar conosco, sentimos a Tua presença, sentimos que o Senhor realmente, Pai, faz presente em nossas vidas, em nossas mentes. O Senhor fala conosco e o Senhor nos revela o Teu poder. E durante todo o dia, Pai, a gente encontra força para vencer o pecado, a gente encontra força, Senhor Deus, para passar o dia lembrando daquilo que a gente ouviu aqui na manhã. Oh Deus, muito obrigada, muito, muito obrigada. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, pela Tua serva, que o Senhor neste dia, nesta manhã, usou, Pai, iluminou e trouxe ela para trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Eu quero pedir, o Senhor abençoe a vida dela, a vida do marido dela, que é o ministro do Senhor. Eu peço, abençoe o ministério dele, no distrito onde eles estão. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo e os unge poderosamente, para que eles possam ser instrumento das Tuas mãos para salvar vidas, para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Peço, Senhor, por cada lar representado e cada família, dai-nos hoje um dia na Tua presença. Batiza cada um de nós com Teu Espírito Santo. Nós te imploramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça, dai-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos
ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém. Nós queremos, então, nos despedir. E amanhã estaremos de volta às 5 horas da manhã do Brasil, às 9 horas da manhã de Portugal. Que Deus seja louvado, que Deus possa ser com cada um de vocês. E vamos lembrar que não importa o que tenha nos acontecido, sempre vamos ter um lugar para a gente sentar à mesa ao lado do nosso Pai Celestial. Ele tem uma cadeira para você sentar. Que esse possa ser o seu desejo dessa manhã. Que Deus possa ser com você e até amanhã. Até amanhã. Fique com Deus. Amém. Até amanhã. Um Até beijo. amanhã. Não com esqueça que Beijo a eu todos. amo. Beijos.